Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, discípulo da Fraternidade Branca Universal, criador do xamanismo crístico, palestrante internacional, conduz cerimônias e rituais em lugares sagrados da Mãe Terra, e hoje ele vai estar falando sobre gratidão. Então, gratidão a vocês que estão aí com a gente nessa tarde fria de São Paulo. E amanhã eu tô aqui com a querida Cláudia Morgado, vai falar sobre desapego. Fiquem ligados, hein? Que vai ser tudo de bom o nosso bate-papo amanhã também com a querida Cláudia Morgado. Oi, Ricardo, Camina e todos vocês que estão aí, Solange, Veneza, Maria, gratidão pela sintonia e pela presença com a gente todos os dias. Vamos dar boas-vindas ao nosso querido Cleudio Bueno para que a gente possa aprender sobre gratidão. Já estou pronto. Oi, Diego, tudo bem? Estamos aí no frio. E aí, Buenito, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, e você por aí? Como que está o frio? Tá frio. Está frio, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da gratidão. Tá. Nós estamos falando sobre alguns assuntos, né? Eu vi você falando da Cláudia Morgado, nós já falamos também sobre o desapego em algumas outras lives passadas, né? E hoje nós vamos estar falando sobre gratidão. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a gratidão, eu gostaria de fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, para que todos nós possamos estar sempre com a proteção dele, para nós, para nossa família, para aquelas pessoas que nós gostamos e amamos e aquelas pessoas que estão à nossa volta e fazem parte do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na amizade, né? Seja em que momento for. Então, eu vou pedir para que todos nós fechemos os nossos olhos, nos concentremos um pouco no nosso coração. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. E fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois bem, a gratidão é um símbolo de toda a nossa vida enquanto seres que estamos desenvolvendo e evoluindo a nossa alma e o nosso espírito. Mas poucas pessoas entendem, de fato, o que representa a gratidão nas nossas vidas. A gratidão, às vezes, é muito confundida com muito obrigado. A gratidão, às vezes, é muito confundida com a questão do agradecimento.
eu agradeço. A gratidão, ela é um pouco diferente disso tudo que nós estamos falando. Muito diferente também de quando nós dizemos eu sou grato. Porque eu sou grato, na verdade, é a expressão maior daquilo que nós deveríamos estar colocando para o eu sou. Porque, na verdade, o eu sou é o grande Criador e o Criador de todas as coisas. Ele não representa apenas a figura da divina presença. Ele não representa apenas o eu superior. Ele é o Criador. Então, quando eu digo eu sou grato, na verdade, não é o meu ego ou a minha personalidade que está dizendo. É o próprio Criador que está dizendo que é grato. Mas aqui cabe um parênteses, onde a gente pode abri-lo e não sabemos quando vamos fechá-lo. Porque quando ele fala eu sou grato, ele, por si só, como uma divindade que é, está agradecendo por fazer parte da nossa vida. Aí eu pergunto, aonde está a nossa gratidão, então? De que forma nós podemos representá-lo? Porque todas as vezes que nós escrevemos, ou falamos, ou lemos a expressão eu sou, nós estamos nos referindo ao nome de um dos nomes de Deus. É como aquela pessoa que vai ao aniversário e dá um presente para o aniversariante. E o aniversariante diz, muito obrigado por estar recebendo um presente. Quando, na verdade, quem deveria estar agradecendo é quem está dando o presente, justamente por ter as condições de dá-lo. E, geralmente, nós não fazemos isso também. Respeitamos a vontade do aniversariante quando diz muito obrigado pelo presente recebido, mas intimamente nós não sabemos responder a nós mesmos, a entidade, o Criador que está dentro de nós, para que nós pudéssemos fazer a retribuição por aquela medida ou por aquele exemplo que foi nos dado e nem se apercebemos dele. A gratidão, então, tem um outro foco para nós. A gratidão, ela vem justamente como uma atitude de uma força extraordinária para que nós estejamos nos rendendo perante a criação do universo, por nós termos sido criados e estarmos num processo de desenvolvimento e evolução, tanto da nossa alma como do nosso espírito. É uma experiência quando nós usamos a palavra gratidão, conscientes do que ela representa, como sendo um processo de transformação de tudo aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo ou gostaríamos de estar imaginando que a nossa vida seria. Quantos atos de benevolência, de providência divina nós já tivemos nas nossas vidas e quantas vezes nós agradecemos com a palavra gratidão ou eu sou grato, sabendo que esse eu sou não é a personalidade individual, é aqueles que nos criaram e que estão dentro de nós e que fluem através de nós, através de todos aqueles que um dia estiveram aqui, através das suas glórias, das suas vitórias, e que hoje nos mantém em pé. É simplesmente uma questão de consciência.
Eu vejo muito, às vezes, e leio bastante, a busca da consciência individual. A consciência, ela é sempre buscada pela unidade. A unidade, seja ela de uma coletividade, seja ela de um grupo, seja ela de massa, para que nós possamos atingir sempre um patamar maior. A consciência individual, para quem escolheu esse caminho, já está feita. Sim. Ela já foi escolhida. Ela permanentemente já sofreu esse degrau. E nesse degrau que nós estamos agora, nós devemos nos permitir a subir mais um. E para subir mais um, que é dentro de um grupo, dentro de uma coletividade ou dentro de uma massa, nós deveremos estar participando ativamente para que nesse degrau nós possamos subir mais um. E esse seria o da consciência crística, aonde nós teríamos, então, com efeito, vendo toda a transformação de um projeto de vida que nós gostaríamos de ter. Quando eu falo da consciência, eu estou transformando tudo aquilo que seja trevas, e trevas, para nós, é tudo aquilo que se refere a um poder da ignorância. Aliás, é uma frase muito bem colocada pelo Shakespeare, hoje nas frases do Mestre Saint-Germain, e ele fala sobre isso. E nós, na nossa consciência, nessa busca da evolução e de subida de um degrau a degrau, nós estamos buscando justamente essa luz, que é a luz da verdade, que é através do conhecimento, das nossas informações, do nosso discernimento, da nossa clareza, vai buscando abrir as janelas da nossa alma, para que a luz possa entrar e refletir tudo aquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo nas nossas vidas. A gratidão não envolve apenas o agradecer por tudo que existe na nossa vida, mas inclusive em função daquilo que nós falamos em lives passadas, principalmente nas últimas duas, em relação a todo o processo do nosso pensamento negativo. Eu poderia ter abordado a questão da gratidão, mas achei que a gratidão merecia um capítulo especial nas nossas lives. Claro. Porque a gratidão, além de fazer parte de todo o processo milagroso da nossa vida, e aqui o processo milagroso não é entre aspas, é um processo daquilo que nós vivemos no dia a dia, em cada um dos nossos pensamentos, sentimentos, ações que nós temos no dia a dia, desde pegar um copo, quando a gente vai lavá-lo, enxaguá-lo, para poder depois usá-lo novamente, até as coisas que nós, às vezes, consideramos mais importantes. Dificilmente eu vi uma pessoa que seja perfeita, que seja atlética, que seja e suba em vários pódios na vida, em qualquer setor, em qualquer carreira, que às vezes pare um instante sequer para levar a sua consciência à palavra gratidão. Nós sempre achamos que o mérito é nosso, que a competência é nossa, que a eficiência pelos esforços são nossos. Claro, nós temos essa parcela, mas em grande parte dessa parcela nós devemos ao mundo espiritual que nos cerca, e que é invisível, e que às vezes nós damos pouca chance ou nos lembramos muito pouco de agradecê-los. Quem realmente tem os méritos das nossas conquistas e das nossas vitórias. Nesse caso, especificamente, eu falo do nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda tem uma responsabilidade através de tudo que acontece nas nossas vidas em relação à gratidão, de um valor imensurável e que poucas
vezes nós nos lembramos dele. Poucas vezes nós levamos a nossa taça ao alto para que ela seja preenchida com essa consciência de amor tão elevado quanto os anjos da guarda nos permitem. Eles são perfeitamente aqueles seres que nos dão o reconhecimento de tudo aquilo que nós colhemos na nossa vida vitoriosa. Todas as outras coisas que possam acontecer é porque a nossa consciência não teve a clareza suficiente para que pudesse deixarmos a luz invadi-la e extravasar um pouco daquela escuridão que ainda nos permeia através da nossa ignorância. E aqui, a nossa ignorância não é apenas no trato com as coisas espirituais, mas são as coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, através de um cumprimento, né? Quando ele leva a emoção, quando ele leva o pensamento naquele cumprimento da pessoa que nós estamos fazendo. Lembrando que o cumprimento é uma cordialidade. Quando a gente estende a mão para uma pessoa, é para aquela reverência daquela pessoa que nos permite ser acrescidos na sua relação como amigos. Porque senão o cumprimento ele pode ser externado apenas verbalmente, como muitas vezes nós fazemos. Oi, como está? Como vai? Mas quando você estende a mão, você está fazendo uma cordialidade para quem tem uma representatividade muito grande para você e na sua vida. Nós não fazemos isso para os nossos anjos. Qual é a cordialidade que nós fazemos para os nossos anjos? Eu, pelo menos, me lembro na minha infância que, além de estar sobre a cabeceira da minha cama o anjinho da guarda, eu sempre tinha ali um lugar para colocar uma velinha para que num dia da semana eu pudesse acendê-la para o meu anjo da guarda tomar conta de mim. Quantos fazem isso hoje em dia? Ah, mas bueno, isso é coisa de criança. Isso aí era quando a gente era pequeno. Bom, então você não acredita que você tem um anjo da guarda. Você não acredita no santo ser crístico. Você não acredita no eu superior. Que, aliás, hoje quem está nesse lugar, para todos nós que fazemos parte do grupo da Pax, é o mestre Saint Germain. Ele pediu e nós autorizamos. Hoje, o nosso anjo da guarda nada mais é, nada menos é do que o próprio diretor cósmico para os próximos 2000 anos. É verdade. Se vocês não acreditam, isso nós temos gravado. Nas vivências que nós fazemos aos sábados. Ele pediu essa permissão e todos nós que estávamos presentes naquele dia demos auditivamente para ele. Alguns em silêncio, outros falando sim. Então, o nosso anjo da guarda, hoje, né, através da presença do querido e amado mestre Saint Germain, e tendo, acredito eu, e com certeza deve ser assim, o nosso anjo da guarda, daquele que foi nos incumbido desde o momento em que nós fomos concebidos a tomar conta de nós, e que está sempre à nossa volta, e que não tem descanso, que não dorme no ponto, um segundo sequer, merece de nós hoje essa live onde nós estamos falando de gratidão. Então, a minha gratidão ao meu anjo da guarda, a todos os anjos da guarda das pessoas que estão aqui conosco e que estão nos ouvindo, para que eles saibam que a nossa gratidão, aquela da nossa criação e que está dentro de nós, através da presença divina, da nossa chama crística e da centelha divina, é em consagração a Ele. Quando nós agradecemos e Ele nos permite isso, e o Criador
também nos permite isso. E quando nós agradecemos através da nossa gratidão sincera, a gratidão de alma, de sentimento, de pensamento, colocada e externada pelas nossas palavras, que tem poder de manifestação e de criação, até mesmo as coisas negativas que possam estar em qualquer um dos nossos corpos inferiores ou que estejam acontecendo na nossa vida, são quase que automaticamente transformadas em algo positivo. Muitas pessoas pensam como os milagres se dão, como que é feito a autocura. Os milagres e a autocura não podem ser realizados sem a presença da gratidão. Em várias presenças de vivências que eu fiz na Pax, com aquelas pessoas que estavam naquele salão, elencando os 7 passos da autocura, elencando os passos dos milagres, e nenhuma delas faltou a palavra gratidão. Inclusive, ou ela iniciava ou ela fechava aquelas vivências. Porque nós temos que ter claro que a questão da negatividade que nos aflige através dessas trevas, que não passa apenas de ignorância, elas são exterminadas pela gratidão sincera e vitoriosa que nós recebemos como bênção. Quando nós, através da nossa gratidão, nós excluímos a negatividade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações, ali, naquele momento, além de transformar toda a escuridão, toda a negatividade em positividade, nós estamos ao mesmo tempo semeando aquilo que nós gostaríamos de ver manifestado nas nossas vidas. Aqueles projetos, aqueles sonhos, aquelas vontades, aqueles desejos só podem vir através da nossa gratidão. Claro que vai ter o nosso esforço, claro que vai ter o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso foco, mas nós não podemos desdenhar dela, porque, na verdade, a terra somos nós. E a semente tem que ser colocada, semeada e frutificada através de boas raízes, bons caules, bons galhos, sabendo que nem todos os frutos serão bons, mas que a nossa parte nós deveremos estar fazendo sempre. O ponto milagroso disso tudo é que nós não vemos. A gente não vê nada disso. E por não ver nada disso, nós temos que colocar uma pitadinha de fé naquilo que nos parece, às vezes, inadmissível, para que pudéssemos colher uma mágica admissível, como se fôssemos nós que tivéssemos feito tudo. Porque a gente adora ver a nossa produção. Qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa, mesmo uma ida ao banheiro antes de você apertar a válvula, você quer ver o que você produziu. Você quer ver. Agora, e esse mundo que está ao nosso redor? Como eu vejo essa produção? Como eu vejo todos os artífices que estão ao meu lado, sejam os anjos, arcanjos, Elohims, espíritos, guias, mestres. Como que eu vejo eles junto comigo produzindo naquele esforço, naquele trabalho, no foco dos meus
projetos, do meu planejamento, dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos. Como eu vejo eles trabalhando, crendo, crendo. Não tem uma outra maneira de você saber que eles existem, por enquanto, porque eu acredito que falta muito pouco para uma manifestação real, né? Outro dia eu comentava isso, que num WhatsApp que me mandaram, tinha um amigo muito próximo do Chico Xavier, que falava, né, que lá pela meados desse século XXI que nós estamos vivendo, que já vivemos quase um quarto dele, então está faltando só mais metade para nós atingirmos a metade do século. Alguém fazendo uma televisão dessas 4K que existe hoje, que na verdade lá nesses meados vai ser de 8, 10, 12K, ninguém sabe, mas fazendo um televisor ia começar a captar a espiritualidade através da televisão, como nós estamos fazendo aqui agora. E vamos poder conversar com entes queridos, até alguns, aqueles que não estiverem reencarnados, para que nós possamos desfazer de vez dessa ignorância que a gente tem em relação à reencarnação. Isso me parece muito aquilo que acontecia quando a gente estudava, né, para provar que a Terra era redonda, né, que ela não era plana. Um dos quesitos era lembrar que as caravelas, né, que tinham as velas triangular, quando elas apareciam no horizonte, aparecia primeiro a vela, né, e depois ia aparecendo ela como um todo, até aparecer ela inteira, mostrando que ali existia uma curvatura, porque senão a gente já via ela inteira no perfil e na superfície e no horizonte do mar. Mas não, a gente via primeiro a ponta da caravela, né, onde estavam as velas, depois a primeira vela, a segunda vela, a terceira vela, até aparecer a embarcação, mostrando que a Terra é curva, que a Terra é redonda. E nós vamos apresentar isso de uma maneira tão clara e cristalina para aqueles que não acreditam na reencarnação, afastando essa treva, essa escuridão da ignorância, que ela existe. Né? Porque senão não teriam todos aqueles testes que tem, né, para que o Buda, né, ou o Lama, né, o Dalai Lama, pudesse fazer para assumir as encarnações sucessivas dos ensinamentos, sempre do último Lama, quando ele faz a sua passagem da carne para uma outra carne, o seu espírito de uma carne para outra carne, de uma matéria para uma outra matéria. Nós devemos, então, entender que a gratidão também faz parte dessa viagem. Também, mas ela tem que ser consciente. O detalhe do que nós estamos falando hoje é em relação à consciência dessa gratidão, né? Porque obviamente, sabemos que ela faz parte da nossa vida, que ela é real. Sim. Mas fazer isso não de uma forma educada e simplista é que nos move na direção de tudo aquilo que nós queremos ver e manifestado na nossa realidade. Ela tem que ser uma convicção da nossa alma. Ela tem que ser uma convicção do nosso espírito, assim como é a reencarnação. Então, nós devemos fazer o nosso ato de gratidão de uma forma espontânea, não mecânica, mas sabendo exprimi-la no nosso dia a dia. Mesmo para aquelas coisas que para nós possa parecer simples, como um ato simbólico de comer uma maçã. Será que nós, ali naquele ato, estávamos agradecendo a terra, a semente, a macieira que nos deu aquele fruto
para na hora estarmos comendo, é um ato simples. Eu não digo que nós devemos fazer isso todos os dias, mas quantas vezes nós agradecemos a afeição ou um carinho ou uma lambida do nosso pet? Quantas vezes nós agradecemos pela existência dele na nossa vida, pelos momentos de gratidão, de carinho que nós estamos recebendo, de um abraço que às vezes nós recebemos de alguém. Quantas vezes você foi abraçado e naquele abraço sincero, de afetividade, você sentiu que aquela pessoa gosta de você e que você está grato por ela existir na sua vida. A comida da sua mãe, o zelo do seu pai com a sua proteção, os momentos que os amigos chegam, às vezes, para nós, inoportunamente, perguntando se está tudo bem, se está tudo em ordem. Se quer conversar alguma coisa, a gente vê o cara como chato, como inconveniente, como alguém que não devia aparecer naquela hora, porque você está em alfa naquela hora. Aquela hora é uma hora sagrada, você está em alfa. Ali na sua mesa de trabalho, pensando um monte de coisas inúteis, que não tem nada a ver, e que de repente alguém chega, presta atenção em você, que você está pensativo e pergunta para você: fulano, algum problema? Está tudo bem? Está tudo em ordem? E você acha que ele está atrapalhando enquanto ele está preocupado com o seu processo de elucidação e de criatividade das soluções do planeta. É um ser que deve toda uma distinção da nossa parte. Porque geralmente é o papel, né, de mãe e de pai, quando muito de um irmão, de fazer ou perguntar se a gente está bem, se está tudo em ordem. Né? Esse, de vez em quando, e se nós estivermos numa posição que às vezes a gente possa ajudar e até premiar, é o fato. Porque a gente às vezes precisa receber um grande presente, precisa receber uma grande distinção, precisa estar no pódio para a gente poder estar reverenciando alguém que apenas está entregando uma medalha, que às vezes nem fez parte do circuito todo até você chegar ali. Ou de um grande nome consagrado, que às vezes pode até ser um exemplo para a gente na sua vida participativa, coletiva e social, mas que na sua vida pessoal, poucos exemplos poderiam nos dar por uma pessoa como essa que se preocupa com você. Nós só podemos ter e mostrar a nossa abundância se nós tivermos a gratidão como aliados. Porque se ela não estiver nos cercando, dificilmente nós vamos ter uma vida próspera, de abundância e de fartura. Ela está relacionada fatidicamente com o nosso anjo da guarda, através do Criador que faz parte da nossa centelha divina e da nossa chama trina, e de todos aqueles que de alguma maneira fazem da nossa vida algo melhor no dia a dia. Não é uma questão apenas de um presente, porque o próprio presente, na verdade, é a convivência dessas pessoas que nos querem bem, que nos querem do lado e que fazem questão da nossa opinião, do nosso conselho, da nossa orientação, mesmo quando nós estamos no processo de pensamento alfa. Porque é naqueles momentos que, às vezes, vem a solução que nós estamos buscando através daqueles que estão à nossa volta e fazem parte da nossa vida. Quando nós estivermos certos que a gratidão eleva a nossa consciência, fazendo com que a luz entre e
abra mais a janela da nossa alma, para que o nosso espírito possa se desenvolver e evoluir com maestria, é que o tempo, então, estará ao nosso favor. Enquanto isso, ele estará contra. E como diria o próprio mestre, o tempo urge. E é nos pequenos detalhes da nossa vida cotidiana, do dia a dia, que estão os maiores ensinamentos que nós deveríamos aprender. Não tem muita relação com os momentos festivos apenas, alegres ou tristes, ou de pensamentos negativos ou de abandonos. A questão da gratidão, ela tem que estar presente em todos esses momentos, porque de alguma forma está nos ensinando, através desse dia a dia, esse desenvolvimento e a evolução espiritual que todos nós buscamos através da luz. Esse é um parâmetro que nós temos que ter em contato a partir do abrir dos olhos na parte da manhã. Eu sempre disse, né? Eu sou grato, eu sou alegre. E você começa a colocar no dia aquilo que você quer estar sentindo, pensando, falando e fazendo no dia a dia. Depois vem as nossas visualizações do tubo à luz azul cobalto para nossa proteção, a chama violeta, aí começa o nosso dia. Agradecendo. O nosso dia começa agradecendo a tudo aquilo que você enfatizou nas primeiras frases do dia quando você abriu os olhos. Seja em relação ao que tenha acontecido com você. É duro falar isso, porque a gente que já passou sabe o que é, às vezes, perder um ente querido. Claro. É ter alguém enfermo na família. O estado de preocupação, o estado de neurose que às vezes fica os nossos pensamentos no dia a dia. Mas agradecer, gratidão efusiva do nosso coração, do nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, é mudar esse estado de coisa. É mudar esse estado de coisa. É transformar esse estado de coisa em algo positivo e, quiçá, milagroso, que nós esperamos que aconteça nesses momentos, que nós queremos que aconteça nesses momentos, conosco e com todos aqueles que às vezes passam as aflições e as tristezas do dia a dia. Então, esse momento de agradecimento é fundamental. Ah, bueno, mas isso é de manhã. Não, isso nós deveríamos ter durante o dia, né? Em qualquer ato. Puxa vida, eu estou bebendo um copo d'água. Deixa eu agradecer essa água que eu estou bebendo, porque eu estou bebendo. Quantas pessoas nesse planeta, nesse exato momento, têm água para beber? E eu estou aqui, bebendo. Eu não poderia ter nascido lá num lugar onde não tem água e hoje eu teria sede. Eu não poderia ter nascido no lugar onde não tem comida e hoje eu tenho. Eu não poderia ter uma deficiência física que eu não tenho. Nós esquecemos de agradecer coisas básicas. Pô, mas aí eu vou ter que ficar agradecendo o dia inteiro. Não, ele é pontual a determinadas coisas que passam desapercebidos na nossa vida até na idade que hoje nós temos, que já deveríamos ter feito isso e não fizemos até agora. Bom, e à noite? Agradecer pelo dia que nós tivemos. Né? Por todos os livramentos que nós passamos e desconhecemos, graças a Ele, ao nosso anjo da guarda, né? Aos nossos protetores, aos nossos guias, aos nossos mestres.
Vale? Perguntaram se anjo da guarda e mentor é a mesma coisa. Não, não. O anjo da guarda é aquele que é designado para você no momento que você é concebido para tomar conta de você. O mentor é aquele que vai inspirá-lo durante a vida. Muitas pessoas, às vezes, não, vejo aqui, não fazendo crítica a ninguém, porque isso eu já vi na internet cada um fala o que quer, geralmente ninguém contesta a ninguém, e o rio continua fluindo no seu curso, que na minha opinião também está certo. Mas eu já vi pessoas dizendo que a nossa intuição é algo que vem de fora, e não é. A intuição é uma coisa anímica. A intuição é uma coisa provocada através da nossa alma com os nossos corpos. Sim. A inspiração, que é uma coisa que vem externamente. Geralmente, quem faz isso é o mentor. Aí que o mentor entra. O mentor inspira as pessoas a receber determinadas coisas de conduta para a sua vida. A intuição é uma coisa que você mesmo, animicamente, junto com seus corpos inferiores, desenvolve como um alerta, Sim. alerta, ou de perigo, né? Ou uma sensação não muito boa quando você vai assinar um contrato, você sente alguma coisa que não está bem, né? Aquilo é uma intuição de alguma coisa que está dizendo para você ficar em estado de alerta. E isso, quem nos ajuda também é o anjo, porque ele faz parte do nosso dia a dia e da nossa trajetória. O mentor, ele às vezes vai lá no livro, né? Ou vai na tela. Deixa eu ver como é que está o meu aluno hoje. Como é que estão as notas desse aluno hoje, né? Ele vai lá e fala, pô, está muito fraco, né? Na questão da gratidão. Espera aí que eu vou nele, né? Chama o aluno, seja em sonho, seja no dia a dia, porque a inspiração é uma coisa que você não está pensando. É uma coisa que você está ali e de repente ela pimba, vem aqui na sua mente, vem na sua consciência. Opa! Então é uma coisa externa que vem para você, né? Aí entra o mentor, entra o guia, muitas vezes chamado de guia, né? Entra um mestre, né? Que pede licença, como o mestre Saint-Germain costuma fazer com todos nós, pedindo licença para poder fazer alguma coisa, para que a gente dê um passo mais adiante, porque nós estamos precisando de reforço, né? Nós estamos estudando muito pouco, né? Nós não estamos aprendendo a matéria como a gente devia aprender. Então ele vem e pede para a gente pegar e dar uma aceleradinha. Se ele permite algumas horas extra mais conosco, para a gente aprender um pouco a lição melhor, né? Então ele vem ali como um professor catedrático, né? Um professor já da matéria, e vai lá, escuta, vamos fazer aquela lição junto para ver se vocês aprenderam, né? O mentor é esse, é um pouco diferente do anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ele tem uma expressão muito grande na nossa vida. Eu diria que ele, na hierarquia, ele é o segundo, depois da presença divina eu sou. Depois de você perfeito. Depois de você perfeito, aquela perfeição que você quer chegar a ser, ele é o segundo nessa hierarquia. É ele que vai carimbar o seu passaporte para dizer, olha, ele merece a maestria nessa virtude que ele quis estudar, nessa matéria que ele quis estudar, e ele conseguiu. Ele é perfeitamente capaz de tomar conta dessa virtude. Ele carimba o passaporte e isso vai direto para a presença divina eu sou. Vale? Nosso mentor se comunica com o eu superior? É a Regina que está perguntando. Sim, acabei de falar isso agora. Sim, ele se comunica com o nosso eu superior, o nosso eu superior se comunica com o nosso anjo da guarda, e esse se comunica conosco. Esse é o que tem a maior comunicação conosco no dia a dia. Quando algum mentor, mestre ou guia, como alguns queiram,
for entrar em contato com a gente, há que pedir a permissão disso, de Sim, tal claro. importância do anjo nessa historinha toda aqui. Vale. A Solange pergunta: gostaria de ter conexão com o meu mentor. Como fazer, se é possível? Bom, é possível. Claro que é possível. Todos nós podemos entrar em contato com o nosso mentor. A forma mais fácil de nós entrarmos com o nosso mentor é através, primeiro, né, dos nossos sonhos, quando a gente vai dormir, uma parte antes, né? Quando a gente vai dormir, a gente pedir esse contato. Pedir esse contato, né? Sempre com um copo de água na cabeceira da nossa cama, ou no criado mudo. Então, meu tempo era criado mudo, né? Eu não sei se hoje a maioria das cabeceiras da cama já vem acoplado ali, às vezes com uma mesinha ou com uma gaveta, e no meu tempo isso não acontecia. Era um móvel à parte que vinha do lado da cama. Coloca ali um copo d'água, né? Antes de dormir, peça a conexão com o seu mentor, mas tem um único detalhe aí. Nós deveremos, antes de dormir, depois do copo d'água, né? Porque o copo d'água, na verdade, é uma experiência que você vai ter que beber antes de se deitar. Mas era importante também que tivesse uma vela acesa. É uma vela de verdade, de cera, né? Porque às vezes tem aquelas... Não, eu falo porque às vezes tem aquela vela de pilha, né? Eu E as sei. pessoas deixam aquilo aceso O durante ano a noite. inteiro. Aquilo também não é de desconsiderar. Nós temos que levar aqui a importância da vela, mas nós não poderemos desconcertar e desconsiderar a luz que ela está nos dando, a vela de pilha. Afinal de contas, ali tem uma luz. Sim. Ali pode não ter a intenção, mas ali tem a luz, né? Arrumar, nós temos aquelas velinhas, né, que as pessoas colocam na água, né? Eu não sei como chama aquelas velinhas redondinhas que vem naquela basinha já de alumínio, pequenininha, né? Que geralmente tem nas igrejas que nós vamos nos lugares sagrados, né? Não são velas palitos, altas. Em algumas igrejas até tem, mas a maioria agora é aquela velinha redondinha, pequenininha, que tem ali aquele lugar onde está ela fica sentada no alumínio. Arrumar uma velinha daquela ali e colocar a velinha, se tiver um altar aí no seu quarto, de preferência no lugar muito longe, onde você não vai bater, né? Que às vezes a gente se debate muito à noite com o cobertor, com os pés, com as mãos, e às vezes acaba batendo numa coisa dessa que está do lado do criado mudo, que nem um copo d'água, que não vai ter maiores efeitos, a não ser a água que caiu no tapete, ou no carpete, ou quebrar o copo. O fogo pode trazer outras consequências. Sim. Então, é bom colocar num altarzinho, de repente, de uma cômoda, de uma mesinha, está longe da mesa, fazer ali a oração da Ave Maria, para acendê-la, antes de acendê-la, né? Ave Maria, o Pai Nosso e a grande invocação, não necessariamente nessa ordem, e colocar a intenção ali naquela velinha, naquela hora, antes de dormir, e antes de beber o copo d'água, dizendo que quer o contato com o mentor, durante o sonho, ou durante, vamos dizer assim, a semana. Esses aspectos de fluência do mentor começam a ficar cada vez mais cristalinos na vida da pessoa. A não ser que a pessoa já esteja no estágio preparado, inclusive com os seus dons e os seus talentos recebidos, para ter naquele instante, vamos dizer assim, a vidência de vê-lo ou a audiência de poder escutá-lo. A clarividência, que a gente costuma dizer na mediunidade, né? Do contrário, ele vai se manifestando aos poucos para cada um de nós, né? Porque nós todos estamos praticamente atrasados com as nossas matérias. Nós não estudamos elas de acordo como deveríamos estar estudando no dia a dia. É aquele aluno que, quando chega no domingo à noite, começa a ficar ansioso, começa a ficar com medo da prova da segunda-feira, na primeira aula,
porque teve sexta, sábado e domingo para estudar e não fez, né? Foi aos bailes, foi passear, usou do seu tempo, né? Que justamente eu acabei de falar, do nosso tempo, né? Em outras coisas que não seriam mais prioridade na vida. E para nós, a prioridade na vida é estar aprendendo os conceitos e as coisas que são pequenas e que são valiosas na nossa vida e que às vezes nós não nos detemos nela e que foram nos dadas como providência divina. Fale. Porque temos que tomar o copo d'água e para você comentar os seus sonhos, na Pax nós não atendemos, nem eu nem o Bueno não atendemos individual. Então não tem grupo, não tem pessoas que vai ouvir teu sonho. Por que deve beber água? Então, a gente fazia atendimento antigamente. 7 minutos. Tá bom, eu vou tentar concluir tudo em 7 minutos. A gente fazia atendimento antes na Pax. Eu não cobrava nada, a Pax cobrava uma taxa, essa taxa ia para todo mundo, e o meu horário de atendimento era de 1h30. Mas essa hora, 1h30, ela extrapolava, porque eu tinha um planejamento de atendimento e as pessoas depois não queriam mais sair da sala, enquanto a outra pessoa já ficava esperando. Então, às vezes, ficava esperando a segunda, e eu atendia só em lua minguante, em lua nova, e atendia 4 pessoas por sábado. Então, a primeira, às vezes, não queria sair, encavalava a segunda não queria sair, encavalava a terceira, e aí, quando eu ia atender a quarta, já estava na hora de eu sair para ir para o programa de rádio, porque era justamente aos sábados. Então, começou a virar uma barbuda tão grande, e o planejamento e as pessoas que estavam inscritas davam volta nos cadernos. Então, eu não conseguia fazer o atendimento de todo mundo. Aí, a Laisa me sugeriu, então, que os atendimentos fossem encerrados por enquanto, até a gente poder disciplinar isso melhor, inclusive as pessoas para o atendimento. Claro. E não eu, porque eu não tinha condição de pegar ninguém pelo pescoço e tirar da sala. Então, eu tive que interromper os atendimentos. A água. A água a gente tem que tomar porque a água é um elemento das nossas emoções. Quando você coloca a sua intenção, você colocou o seu mental. Quando você bebe a água e o fogo, na verdade, é uma relação muito intrínseca com a água, porque a gente somando a água e o fogo, nós estamos fazendo o éter. A gente poderia chamar de álcool, mas nós colocamos a palavra éter, para ela ficar uma coisa mais simbólica como elemento. E o elemento que você quer atingir, que é o seu mentor, ele está no plano etérico, ele está no éter. Então, é a única maneira de você aproximar ele de você é através do fogo, quando você coloca a sua intenção, e o copo d'água que você vai beber, não precisa bebê-lo todo, pode deixar ali um pouco, para quando você acordar e fazer as suas afirmações de manhã, quando você abrir os seus olhos, e depois de você ter feito toda a sua visualização do tubo de luz azul e de violeta, quando você se sentar na sua cama e pôr os 2 pés no chão, ali você toma o restante, entendeu? Porque um pouco do fluido do que acontecer, seja ele de medicação, seja ele de sais minerais, seja ele de vitaminas, seja do que for, está colocado no restante da água que estiver ali aonde você colocou, para poder ajudar nessa comunicação. É claro que nós devemos sempre agradecer os nossos anjos. É claro que nós devemos estar sempre com isso presente em nossas vidas. É claro que, de vez em quando, nós temos que ter a nossa pausa em relação à gratidão para que nós possamos ser surpreendidos por esse processo de agradecimento nas nossas vidas. Porque no momento que a gente faz esse intervalo, é o momento da nossa consagração e das manifestações na nossa vida de tudo aquilo que nós semeamos durante o processo da nossa consciência em relação àqueles pontinhos que não tinham significado antes para nós, mas que a partir de hoje todos nós sabemos que eles terão. Qualquer ato que a gente for fazer, qualquer lugar que nós chegarmos
e que nós saímos para chegar até lá, vai ter um lugar no nosso coração de gratidão por todos os livramentos que nós tivemos para ter saído de um ponto A, chegado num ponto B, em segurança e em proteção. O meu louvor hoje, então, e os meus agradecimentos, não só para aqueles que estão conosco aqui e que estão nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, é sem dúvida nenhuma para todos os nossos anjos da guarda. Gratidão, amém. Carmen. Gratidão. Gratidão. Obrigada, Bueno. Gratidão, gratidão, gratidão por estar na minha vida e estar com a gente compartilhando essas energias todas. Gratidão. Família Pax, espero vocês amanhã. Eu é que sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Então, tá, beijo no coração, gratidão. Namastê, família Pax.